Bom, eu tenho a honra de bater esse papo para o grupo Perfil Brasil, Rolling Stone, Aventuras na História e Caras, com a doutora Patrícia Vanzolini, que é a primeira mulher eleita presidente da OAB Seccional São Paulo. Doutora, a gente tem que falar desse feito em 90 anos de casa, uma mulher à frente, mesmo tendo tantas mulheres aí participando da instituição como advogadas atuantes. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa conquista e também das suas propostas. Pois é, Lilian, parece incrível, né, que a gente tenha que comemorar isso em 2021, mas tem sim, tem que comemorar. Olha, Lilian, não apenas eu sou a primeira mulher à frente da OAB em 90 anos de história, mas até 2018, ou seja, até 3 anos atrás, das 27 seccionais, são 27, né, são 27 estados da federação, cada um tem um presidente. Todos os presidentes eram homens, todos. Porque quando a gente fala assim, 1932, né, que foi quando a ordem foi criada, bem, é até compreensível que não houvesse nenhuma mulher, não é aceitável, mas é compreensível porque naquela época as mulheres sequer votavam, né, estavam ali sob a tutela do marido, era uma outra sociedade. Mas se a gente pensar, 2018 não tinha uma única presidente mulher em nenhum dos estados da federação. Então aí a gente vê o tamanho desse feito. E eu acho que uma coisa interessante para a gente falar aqui com os nossos espectadores é que no ano passado, no ano, na verdade, retrasado, no ano de 2019, foi votada uma regra que era a regra da paridade. Da paridade, era uma regra que exigia que nas chapas para a OAB concorresse 50% de homens e 50% de mulheres. Essa regra da paridade. E ela foi votada nesse colégio de presidentes. Nesse colégio que reúne os 27 presidentes, que eram, na época, todos homens, todos homens. E você sabe, Lilian, que a gente poderia falar, bom, eu acho que isso aí deve ter passado assim de lavada, porque não é possível que alguém se oponha a uma regra dessa, não é possível que alguém seja contra. Você sabe que o placar foi 13-13, com uma abstenção. 13-13, com uma abstenção. E aí teve um voto de Minerva do presidente do Conselho Federal. Então você veja que em 2019, há 2 anos atrás, essa questão da paridade ainda era uma discussão, passou por pouco, passou suado, conseguiu valer já nessa eleição de 2021, nessa eleição, portanto, já valeu a regra da paridade. Mas essa regra não obrigava que a mulher tivesse na cabeça da chapa. Obrigava que a chapa tivesse 50% de mulheres, mas não obrigava uma mulher na cabeça da chapa na presidência. A nossa chapa concorreu com uma mulher, né, que fui eu, e ganhamos, e vencemos. Então, realmente foi um grande feito. E a melhor notícia é que eu não fui a única, agora eu não estou mais sozinha. Foram das 27, 5 estados elegeram mulheres. Então, a gente começa a fazer uma rachadura naquele teto de vidro, né? naquele glass ceiling que acaba nos impedindo de chegar ao topo das nossas carreiras. Nós carregamos o piano, nós somos a base da pirâmide. Hoje, as advogadas já são 50% dos inscritos na ordem, mas para chegar no topo das empresas, como CEO, para chegar no topo das sociedades de advogado, para chegar no topo das suas carreiras, nós ainda temos todas essas barreiras invisíveis, né? Invisíveis, mas que agora começam a ser rompidas. Então, acho que realmente assim, a gente tem que comemorar muito, não é algo coloquial, não é algo cotidiano, é realmente uma coisa muito importante. Agora, outra coisa também que está presente na tua proposta, no teu plano de gestão, é em relação às minorias. Também não era algo que a sociedade já deveria ter absorvido, doutora? A gente precisa mostrar que as minorias precisam ser erguidas, precisam ser apoiadas e precisam de igualdade. Olha, essa história, né, foi também aprovada nesse mesmo pleito aí, que foi aprovada a questão da paridade de gênero, foram aprovadas as cotas raciais de 30% para negros, né, pretos e pardos. Então, toda chapa tinha que ter pelo menos 30% de advocacia negra representada. O que não é nenhum absurdo, porque, segundo, embora não haja um censo muito assim, apurado, segundo as estatísticas, nós temos, de fato, na nossa vida, na nossa sociedade, 30% de advogados negros e negras. Então, isso tem que estar refletido na ordem. Agora, essa questão, sempre que a gente fala de cota, tem gente que fala assim, mas precisa de cota? Isso já não deveria ser algo natural? Então, eu acho que é uma experiência sociológica muito simples que a gente pode fazer, que é olhar a fotografia das chapas, basta olhar a foto das chapas de 2018,
e olhar a foto das chapas de 2021. E você vai ver a quantidade de advogados e advogadas negros que tinham agora concorrendo em 2021 e que não existiam em 2018. Por que não tinha? Eles não existiam em 2018? Existiam, só que estavam invisibilizados. Então, eu acho muito bem-vinda essa política de cota. Toda política de cota é uma política transitória. É o que a gente chama de ação afirmativa. Ela só existe enquanto houver esse desequilíbrio na sociedade. Quando isso se tornar uma coisa natural, não vai precisar mais de cota. E nós seremos os primeiros a comemorar a extinção das cotas, porque elas não serão mais necessárias. Mas enquanto elas forem necessárias, eu acho que sim, elas são bem-vindas. E é muito, muito bacana a gente ver a advocacia negra, que nunca teve espaço aí nas chapas, agora integrando as diretorias, né? Na nossa diretoria, nós temos uma diretora negra, no nosso Conselho Federal, nós temos 2 advogadas negras muito representativas desse movimento. Então, é muito importante, assim como as pessoas com deficiência, assim como as pessoas LGBTQIA+, quer dizer, é preciso que as instituições elas sejam um retrato da sociedade. A sociedade não é feita só de homens brancos, não é? Heterossexuais, não é. Se você olhar a sociedade à sua volta, você não vai ver só homens brancos. Então, as instituições também não podem ser compostas só por eles, também por eles, mas não só por eles, porque senão as instituições se descolam da sociedade. E é isso que a gente queria muito com a nossa chapa na OAB, que ela fosse o reflexo do que é mesmo a vida dos advogados, que são pretos, brancos, pardos, mulheres, homens, transexuais. Nós temos uma advogada transexual na nossa chapa, conselheira estadual agora, Márcia Rocha, que é uma mulher, assim, uma advogada de ponta, super combativa em todas essas causas, e que milita, é advogada, e está lá, então, representada no conselho. Nós temos a advocacia portadora de deficiência, né? Nós temos o Misael Conrado, que inclusive é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, é um advogado cego, é o nosso conselheiro. Misael, né, uma pessoa super importante que traz muitas pautas de inclusão. Então a gente entende que se a advocacia ela é assim, então a OAB também tem que ser assim, também tem que ser inclusiva. Lília, a dor e a delícia do home office. Estou aqui com a minha pequena que acabou de invadir a nossa entrevista. Você quer dar um oi, Pri? Quero dar um oi. Tá. Ô, Priscila. Gente, Priscila, tudo bem? Tá com orgulho da mãe, Priscila? Essa sua mamãe, como dizem lá no Nordeste, é porreta, hein? Essa sua mamãe é arretada, hein? Tem que parar de ter vergonha disso. A gente é isso, é mãe, é mulher, é tudo. É só um minutinho, Lília, só um segundo. Você, quando era pequena, não quando tinha a idade da Priscila, mas quando é que você pensou assim, eu vou ser advogada, eu vou fazer mestrado, doutorado, eu vou ser a rainha da OAB, eu vou ser presidente da OAB São Paulo, eu vou chegar lá. Isso passava pela tua cabeça? Era uma trajetória ou foi acontecendo com o passar dos anos? Como é que foi a definição dessa trajetória de sucesso, doutora? Olha, eu acho que a OAB não era um plano, não. Agora, a advocacia sempre foi, né? Gostava, era uma criança que argumentava, dava bastante trabalho para minha mãe. Não tinha não é não, assim, por quê? E argumentava e tentava ali entrar no consenso. Sempre gostei de direito, assim, né? Não tenho nenhum advogado na família, na verdade, mas sempre gostei, sempre me identifiquei. E aí comecei a advogar e comecei a dar aula, né, paralelo. Então, eu faço isso há 22 anos, 23 anos agora, eu dou aula e sou advogada militante criminalista. E aí eu fui ver, e eu dou aula, sabe, para justamente, entre outras coisas, né, dou aula para pós-graduação, para graduação, mas também dou aula para o preparatório da OAB, para o exame, aquele famoso exame de ordem. E aí, eu fui percebendo que a ordem, ela tinha perdido completamente a utilidade na vida das pessoas, porque eu vejo meus alunos aí se matando para passar no exame, né? Porque não é um exame fácil, e eu já antecipo minha posição, eu acho que ele tem que existir, acho que não dá para acabar com o exame de ordem, ele é um exame difícil. Então, eu vejo meus alunos assim se matando de estudar, pagando cursinho, muitas vezes com sacrifício, pagaram uma faculdade com sacrifício, e daí depois muitos abandonam a advocacia depois de 2, 3 anos porque não tem suporte nenhum e não tem nada da OAB. A OAB ela dá muito pouco, ela devolve muito pouco. Isso é injusto, né? Porque nós pagamos uma anuidade cara e nós vemos as outras instituições, elas dão suporte, né? Quando alguém passa no Ministério Público,
por exemplo, ou na magistratura, para ser juiz, logo vai para uma escola da magistratura, em que a pessoa vai ter ali toda uma mentoria de como é que ela vai ser para ser juíza, todo um suporte, né? Quer dizer, a instituição dá todo um suporte para essa pessoa. E a OAB só cobra e dá suporte muito pouco. Então, eu acho que isso foi me incomodando. E aí, como tudo, né? A política, a gente às vezes é muito acomodado, porque a gente reclama do que está aí, mas fica aqui de fora. E uma hora eu falei, não, vou erguer as mangas, eu acho que eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento para isso, eu vou tentar mudar essa realidade. E aí, me lancei aí na candidatura e deu certo, eu estou muito empolgada, muito animada com essa possibilidade de ajudar mesmo a advocacia que eu tanto amo. Com relação a uma das propostas, a um dos debates aí da OAB, orçamento participativo e mais transparência ao órgão, como é possível equacionar essa questão? A OAB, ela é uma instituição assim muito curiosa, porque ela não é nem uma instituição pública e nem privada, ela não é uma empresa, né? Mas ela também não é um órgão público, ela ficou aí num limbo. Isso fez muito mal a ela, porque ela não adotou nem os princípios de governança dos entes privados e nem os princípios de governança dos entes públicos, né? Então, ela acaba tendo uma gestão atrasada, uma gestão pouco transparente, não tem uma controladoria do que é feito com as contas, né? Isso é muito ruim, porque isso gera desperdício, né? Isso gera uma desconfiança, como é que são feitos os contratos, quem que é contratado. Então, nós pretendemos, né? Um dos nossos pilares é dar um choque de gestão, é dar um choque de modernidade. Toda empresa privada, toda grande empresa, ou todo ente público, né? Você vai ali numa prefeitura ou numa autarquia, vai ter um departamento de compliance, que vai fiscalizar os contratos, vai ver como é que você está contratando, está perdendo dinheiro, né? Seja do contribuinte, seja do acionista, né? No caso de uma grande empresa, você tem que ter uma prestação de contas, você tem que ter uma transparência, e a OAB ela está muito atrasada quanto a isso. A questão do orçamento participativo significa consultar a advocacia no que ela quer que o dinheiro seja gasto, porque isso também nós percebemos uma desconexão, né? De repente, o advogado hoje, ele está mais interessado em ter uma casa ali do advogado, que seja um lugar de cowork, que seja um lugar que tenha um bom computador, que tenha uma boa conexão, do que seja um lugar que tenha, por exemplo, um grande auditório para ele assistir palestras. Hoje as palestras são todas por Zoom, eu não sei se vão voltar um dia a ser o que eram, enfim, né? Então nós precisamos ouvir do que a advocacia precisa e dar o que ela precisa. E precisamos mesmo de um choque de gestão. E só uma última pergunta, doutora, como é que é possível, como é que a senhora analisa a questão da OAB na interferência política, na questão política do país? É possível se manter isento, se abster de alguma forma do que está acontecendo politicamente no nosso país? Eu acho que a OAB ela deve se manifestar, ela não pode se omitir, né? Mas ela tem que se manifestar de forma isenta e sem vinculações político-partidárias, né? O que nós criticamos muito durante a campanha, continuamos criticando, é a vinculação política. Então, por exemplo, eu não posso ser filiada a um partido político, eu não posso ser filiada ao PT, eu não posso ser filiada ao PSD, eu não posso ser filiada ao PDT, não posso. Por quê? Porque se eu for filiada, eu que sou, né, a atual presidente da ordem, sempre que eu falar, ninguém vai entender quem está falando. Se quem está falando é a ordem ou se quem está falando é o partido, né? Então, o que nós defendemos é a isenção da ordem, a isenção dos dirigentes da ordem. Eu não posso ir numa manifestação, por exemplo, contra ou a favor de governo, porque eu não sou mais aqui, eu não sou mais uma pessoa física, eu não sou mais Patrícia, eu sou presidente da ordem, então eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter uma credibilidade, eu tenho que ter uma isenção, até para que eu tenha credibilidade na hora de fazer uma crítica a determinado ato. Um ato do governo que afronte a Constituição, um ato que provoque uma ruptura democrática, né? Se qualquer governo de São Paulo, federal, quiser, sei lá, fechar o Congresso, fechar a Assembleia, é óbvio que a OAB tem que se manifestar, ela tem que ser enfática, ela tem que ser muito presente na defesa das liberdades, na defesa da Constituição, da lei do Estado Democrático. Isso ela tem que ser. O que ela não pode ter é vinculação político-partidária. Eu não posso, por exemplo, anunciar que eu sou candidata a prefeita, porque senão, quando eu falar, ninguém vai saber quem está falando, se é a ordem ou se é a candidata. Então, essa confusão político-partidária é que nós criticamos. E criticamos também essa polarização que está realmente fazendo tão mal ao país e tão mal também à advocacia, né? Nós temos que focar naquilo que temos de em comum. Todos nós brasileiros
queremos que nosso país cresça, queremos a diminuição da miséria, da fome, queremos que o país avance economicamente, né? Todos queremos a mesma coisa, os advogados é a mesma coisa. Nós queremos que a justiça funcione, que a advocacia seja respeitada, então nós temos que focar mais nas nossas semelhanças do que nas nossas diferenças e construir um caminho produtivo, comum, sem guerra, sem ódio, sem fake news, né? Eu acho que a OAB tem que ser muito neutra, muito serena na hora de se colocar no debate, explicando para a sociedade, tentando promover uma pacificação social, né? Mais do que sendo mais uma lenha aí na fogueira. Isso que ela não pode ser. Doutora Patrícia Vanzolini, eu queria agradecer a sua participação nesse bate-papo, te desejar muito mais sucesso nesse caminho aí à frente da OAB. Muito obrigada, viu? Muito obrigada e até uma próxima. Estou à disposição.